Olá pessoal, me chamo Robson, estou aqui para apresentar o trabalho de encerramento da disciplina de Problemáticas da Educação Física do PROEF, do campus UFG. É um prazer quem está podendo acompanhar o trabalho da gente, tá? E hoje eu tento trazer um pouco dessa abordagem das 7 semanas de trabalho dentro dessa temática. Então, a gente tem uma semana representada aqui em cada contexto, em cores distintas, e tendo como eixo central as problemáticas de educação física. A primeira semana vem num subtópico sobre a parte do abandono do docente, o abandono do docente nas aulas de educação física. Critica aí alguns modelos antigos, né, desatualizados do ensino de educação física, e onde é centrado apenas na execução de exercícios, né, e não há parte conceitual, não há contextualização, né, não sabe de onde o esporte vem, o lado social do esporte, e não há nenhuma intencionalidade pedagógica, né, nesse tipo de prática docente, né. Então a gente tem um tópico aí que fala sobre o rola-bola, né, que é a exclusão, expressada para referir nos artigos para aulas que não têm planejamento, e o professor apenas entrega a bola livremente para o aluno, ele exclui de forma da atenção, né, de forma de atenção, os alunos não dominam as regras e muito menos as habilidades. E, e reforça, né, aquele estereotipo de rendimento. Apenas os que sabem jogar aquelas quatro modalidades, futsal, basquetebol, handebol e voleibol, e que participam desse tipo de aula. Os demais ficam ali na arquibancada, né? Depois tem um tópico voltado para o desinvestimento pessoal e profissional do professor. Ele deixa de se valorizar, né? Ele não tem tanta atenção, ou por causa dele, ou por causa da instituição, ou por causa da rede, não tem mais formação continuada, ele não vê mais que tem apoio institucional do Estado, do município ou da federação, dependendo da rede que ele está, ou mesmo do particular, né? Ele começa a se afastar emocionalmente e tecnicamente também da profissão. Ele reduzindo, ele começa a se entregar à, à atuação mecânica das aulas. Aí, por outro lado, a gente já tem as práticas inovadoras, em que os professores eles têm metodologias que envolvem o protagonismo dos alunos, né? Eles ficam mais colaborativos e eles usam a cultura do corpo, né? A cultura corporal, a linguagem reflete a realidade, e o professor, de certa forma, nessa prática inovadora, ele estimula a criatividade e o pensamento crítico do aluno, né, onde alguns autores defendem esse tipo de prática, né. Temos a renovação pedagógica, que ela supera desse modelo tradicional que está ali, né, abordado num quadrozinho amarelo, né, que é essa também está ligada ao esporte das quatro modalidades, a reprodução mecânica, né. A renovação pedagógica ela já vê aspectos conceituais, né, também procedimentais e atitudinais da educação física. E o foco principal é a inclusão, a diversidade e criticidade do aluno. Ele se torna um cidadão mais crítico. Uma reflexão, né, que ficou desse tópico é a permanência até hoje de práticas tradicionais nas aulas de educação física. E também acontece, ainda perdura nos dias de hoje, mesmo com os artigos e livros passados sendo um pouco antigos, a falta de reconhecimento também profissional afeta diretamente na motivação dos nossos professores de educação física. E a prática desse rola-bola, ela simboliza
a falta de planejamento, né, do professor. E esse desinvestimento está ligado diretamente à desvalorização da área, viu? E por isso, né, algumas práticas como até próprio o ProF, né, é uma prática reflexiva, né, que tenta capacitar a gente como um agente transformador dessa prática, né, tenta mudar de certa forma, de dentro para fora. Né, a gente começa a conhecer o campo que a gente está lidando, esses gatilhos, né, que a gente convive nas práticas e tenta refletir para uma entrega melhor. Né? Então, após essa primeira semana sendo encerrada, a gente vai para uma segunda abordagem, partindo também das problemáticas de educação física. Vamos para a segunda semana. A segunda semana, ela já está relacionado à teoria e prática, né? Essa relação pode ser de um ensino descontextualizado, que o conteúdo ensinado, né, não tem nada a ver, não se conecta com o cotidiano dos alunos, né, que pode tornar a prática desmotivadora e sem significado. Um esporte que está sendo trabalhado não faz parte da questão dos alunos, eles não têm ver significado nenhum, ou eles não trabalham a forma, a dimensão conceitual, né, eles não sabem porque o esporte se trabalha daquela forma. Temos as modalidades hegemônicas, né, que dá ênfase excessiva a esportes tradicionais. O futebol, o vôlei é o mais comum, futebol para homem, voleibol para as meninas, né, nessa questão são modalidades que mais são praticadas. Eles acabam dominando, né, o currículo de algumas aulas e deixam de fora outro tipo de manifestação corporal. Então, o professor dá mais preferência para esse tipo de modalidade. Depois temos o modelo pedagógico tradicional, um modelo que prioriza a repetição técnica e a autoridade do professor, e não dá espaço para o aluno dialogar, ele não tem a participação ativa e nem reflexiva. Ele segue um modelo mais militarizado, ele dá atenção à parte de repetição com perfeição e não deixa o aluno criar. Falta de dimensão conceitual, quando o professor não aborda o porquê daquelas práticas corporais. O conhecimento teórico e cultural não são sustentados na aula. O aluno apenas escuta sem indagar, né, sem compreender bem o porquê, os porquês, né, daquela prática corporal. Conteúdos poucos, prontos e pouca criatividade. Há professores que usam o mesmo modelo há 10 anos, que eles guardam o planejamento de aula e reproduzem durante anos na prática docente. Esses modelos de aula já estão prontos, não tem nenhuma adaptação na realidade da turma, não tem nenhuma personalização e diretamente inibe a criatividade pedagógica. Né? Então, o professor guarda aquele modelo que trabalhou lá em 2010 e continua reproduzindo, sabendo que hoje a prática pedagógica já mudou muito. Né? Ensino a fazer e o ensinar o fazer. Tem a ver também a prática tradicional e a inovadora, né? Está bem diferenciado aí nesses dois opostos. Há uma diferença entre apenas ensinar a prática, como correr, lançar, né? E ensinar também os sentidos, né? O sentido social, histórico, cultural da prática que está sendo desenvolvida. Então, um marco também entre relação teoria e prática, um tópico bem forte que foi trabalhado. Sala de aula e quadra, um tópicozinho separado só para esse, né, que a gente trabalhou também nos contextos. A separação, ela tem hora que é rígida, né,
em espaços teóricos e a prática na quadra, dificultando a integração entre o que foi dado na aula e o que está sendo abordado na sala de aula. E, no caso, fica um distanciamento bem, bem diferente. Pode entrar dentro também ensino descontextualizado, né, que a gente já falou um pouquinho. Entra dentro dessa questão também as hegemônicas e o modelo pedagógico tradicional. A gente podia ter feito um outro link ligando esses três tópicos à sala de aula e quadro. O professor não linka, né, a questão do que está sendo trabalhado, ele não desenvolve, ele não tenta fazer, ensinar a parte social, cultural, lá na sala de aula, para trazer depois para a quadra, e fazer um interlink entre sala e quadra. Então, é uma dificuldade dos nossos professores, foi trabalhado nessa segunda semana. Dando continuidade, vamos para a terceira semana, que é uma parte legal, né? A gente vai para os marcos legais dentro da educação física. Os aspectos legais da educação física foram trabalhados nessa terceira semana, com um primeiro tópico falando sobre EPBs, né? Em 1961, era uma época, uma educação física era obrigatória e mais tradicional, mas ainda continua obrigatória. Em 71 houve uma flexibilização da educação física, se tornando facultativa. E em 1996 também houve uma outra mudança, né? E voltando novamente a educação física a ser liberado só em casos excepcionais, que traz uma lacuna lá sobre isso. Depois a gente tem o campo obrigatório versus facultativo, que entrou dentro dessas leis aí, né? Ele se torna obrigatório no começo, mas voltado mais para um lado militar, se tornando componente de currículo. A educação física se torna um componente de curricular obrigatório, porém, logo após vem o LDB de 1971, que deixa ela facultativa. Tá? E depois, em 96, uma nova mudança, até chegar em 2023, em que ela torna obrigatória de novo, né? E até se pergunta se é ou não um retrocesso. Nessa aula foi trabalhado isso. Por quê? Não cursar a educação física no ensino médio era um retrocesso, né? E hoje a gente está com a mesma análise, né? Pode acontecer da educação física também se tornar facultativa em algumas modalidades. A gente vê em alguns currículos aqui no estado de Tocantins séries que não têm educação física em algum dos anos do médio. Então a gente está passando pela mesma e dela é de 2023, tá? Então, depois do encerramento, né, nessa terceira semana, a gente analisou melhor como a legislação mudou, né? E fragilizou a educação física no currículo. Somando, né, havia um interesse, lógico, de rendimento físico em uma época. Depois, ela não tendo mais esse interesse físico por causa do período militar, ele torna a disciplina facultativa. E reduz o potencial de formação que a educação física tem. E hoje a gente sabe que a educação física ela tem que ser fortalecida como direito educativo e cidadão. E a gente vê mesmo assim, com todo esse trabalho, por essas indas e vidas da parte facultativa e logística, que a educação física no primeiro momento é feito como só aptidão física, e depois ela vê como um currículo, né, integral de uma pessoa, e hoje ela é entendida como parte da formação cidadã. Temos hoje alguns trabalhos também para reconhecimento da educação física.
E encerrando a terceira semana, vamos para a quarta semana, que a gente fala sobre o afastamento e indisciplina na educação física. Um tópico que a gente pode falar que é a dispensa, né, o insucesso, em alguns casos, né, dispensa e insucesso, exclusão do aluno por causa disso. Alguns casos de afastamento do aluno pode estar ligado aos altos índices de insucesso que ele tem, tendo essa falta de planejamento, é um cumulativo, né? Que o professor não planejando essa conexão entre prática e realidade do aluno, pode levar ele mais facilmente a insucessos ou a própria exclusão dele, ou falta de interesse na aula de educação física. Outro aspecto também pode ser tocado aqui é problemas educacionais, como a falta de regras e respeito. A educação física, quando ela não tem regras, ou regras que não são claras, ou ainda regras autoritárias, ela dificulta mais a aprendizagem e a convivência e compromete muito o vínculo do aluno com a disciplina. É raro a gente ter um professor que tenha um aluno que não gosta de educação física, mas essa falta de regras por parte do docente, né, da direção e falta de pulso pode levar o aluno sim a ter esse vínculo de disciplina. Outro tópico que se fala pouco, mas foi trabalhado na quarta semana, é a relação com a família. Quando tem ausência de comunicação e o envolvimento pouco da família na rotina escolar, ela contribui também para o distanciamento do aluno, especialmente nas aulas práticas, tá? Aspectos sociais, ela pode, agora tem uma proposta pedagógica, né, que é feita nessa parte, nessa quarta semana, uma aprendizagem cooperativa, que aluno e professor aprendem juntos, né, um modelo de responsabilidade pessoal, social e sport education, que são modelos que são propostas pedagógicas de intervenção. Encerrando essa quarta semana, a gente vai para uma próxima semana, a quinta semana, que fala sobre dificuldades do ensino do esporte. Nessa semana, a gente trabalha tanto em um dos tópicos que é o primeirinho aí, que a gente pode ver no, no mapa conceitual, e a inclusão e exclusão. O esporte ele pode tanto fazer essa parte de inclusão, né, que é muito bom de ser trabalhada, mas dependendo como a forma que ela for trabalhada, ela pode, ao invés de incluir, excluir, dependendo da forma que o docente conduz. E essa prática de exclusão afeta negativamente o desenvolvimento dos alunos. Tem outra situação que são equívocos no ensino, né? O, o, os erros mais comuns, que são esses equívocos, centralizar o aprendizagem do aluno ou colocar apenas a avaliação sobre o desempenho do aluno na aula. O professor, quando negligencia a diversidade, né, e vê o crescimento individualizado do aluno, se torna uma parte negativa, e não adaptar também o conteúdo à realidade desses alunos. Então, são equívocos que podem acontecer, tá? Na dificuldade do ensino do esporte. Não é fácil para o professor,
a gente já falou sobre a situação. Lazer e alta performance. O desafio de equilibrar o prazer do movimento, né, que o professor tem, com a exigência por resultados e performance nos jogos escolares. Muitas vezes exclui os menos habilidosos das práticas do treinamento, né, no esporte do queijo. Mas é uma forma que tem que ser trabalhada, que a gente tem que saber equilibrar de certa forma para a educação física. Temos o modelo esportista, que ele tem ainda vem lá do militar, que ele tem foco excessivo na técnica, né, na competição, e baseado altamente em padrões de esporte de alto rendimento, que foge o educacional, que muitas vezes, na maioria das vezes, exclui os menos habilidosos. E é incompatível com a diversidade escolar, né? Gestos técnicos descontextualizados, quando o professor ensina, né, sem sentido prático, histórico, social, ele limita a compreensão do aluno e evita que ele se engaje numa modalidade, né? Temos alguma coisa como futebol de rua, né, como prática cultural, exemplos de prática rica, pois tem significados culturais, no caso do futebol de rua, e ele é histórico, social, ele é rico em significados e, inclusive, é motivadora, né? Temos ainda dificuldades na formação docente, na qualidade do ensino esportista, né, do profissional, que está diretamente ligada à formação crítica e atualizada dos professores de educação física. Então, é uma prática que tem que ser desenvolvida constantemente. No geral, essa reflexão, essa semana, ela reforça, né, que o esporte não pode ser ferramenta de exclusão e nem de alta performance. E pode ser considerado como lazer e parte de diversidade. Valoriza mais a parte prática do esporte como cultura e revisa, né, a parte da formação do docente em ações fundamentais em sua sala. Agora a gente tem temas geradores. A questões de gênero, aliás. Na sexta semana foi trabalhado questões de gênero. Passamos por como professores encontram dificuldades na separação, né? Alguns alunos, principalmente de ensino fundamental, querem a separação de meninos para meninas. Eles não entendem. O professor de educação física tem a responsabilidade de trabalhar essa questão de forma de não generalizar, né? Não generalizar o esporte, não deixar ele estereotipado, né? A preparação de aulas mistas versus separadas, algumas situações, treinamento escolar, por exemplo, tem que ser separado para os jogos escolares, as aulas mistas de educação física em conjunto, né? Foi falado sobre isso. Equidade de gênero, respeito à diversidade, trabalhar de forma equilibrada, foi citado alguns artigos e algumas atividades, né? Algumas pesquisas que foram realizadas por vídeo, onde se trabalhou e até foi bem reflexivo para a gente, da UFG. Construção social do corpo e gênero, diferenças biológicas e orientação sexual. E, por último, foi trabalhado paradigmas de caça, pesca, como exemplos, né, rosa, azul, papéis de gênero. Por quê? Os paradigmas que existem, né, correr como mulher, que a gente foi trabalhado num artigo, onde as próprias meninas executavam, né, e a gente teve que reproduzir esse modelo na sala de aula. E incrível como o resultado foi o mesmo. Eu trabalho na educação prisional socioeducacional e com crianças de quinto ano do ensino fundamental, ensino regular, e o resultado foi o mesmo, né? Todos apresentaram os mesmos resultados. Fechando a sétima semana, temos temas geradores. Trabalhamos quando tem a teoria e a prática indissociados, a pedagogia libertadora de Paulo Freire,
o sujeito da aprendizagem, então são temas interligados, a proposta de ensino, situações problema. Essa última semana a gente fez um geral, né, de todas essas perspectivas. Tivemos autores que têm trabalhos em outras áreas, mas na educação, e que corroboram nesse crescimento da educação física como matéria, tá? E esses temas geradores, principalmente, o que mais tocou foi a investigação da construção coletiva, né? Então, tanto o professor, o aluno, eles podem aprender juntos, né? Eles estão em um plano horizontal e não vertical. E no geral, alguns autores, eu não separei certinho por causa do tempo, mas trabalhamos Paulo Freire, Fretzer, Paulo Evaldo, na construção coletiva, Dárido, Suraya, sobre a proposta pedagógica crítica e reflexiva. E no geral, o trabalho, o mapa conceitual, ele foi muito importante para a gente fazer uma última reflexão e conectar os saberes, que ele está em rede. Então a gente entende melhor porque o nome, né, do mestrado foi enriquecedor. Ele evidencia, né, as múltiplas problemáticas enfrentadas pelo nosso componente de educação física escolar e a fundamental necessidade dessa construção de uma abordagem crítica e inovadora da nossa parte do nosso produto. É muito importante retocar na formação continuada dos professores, é essencial, né, para a transformação dessa prática pedagógica. E a educação física, ela tem que ser compreendida como uma disciplina, né, que promove a inclusão e a reflexão crítica, além de uma construção coletiva. E a gente tem que brigar por isso, tá? Gostaria de expressar aí minha gratidão à professora Zanotto, Luana Zanotto, que soube conduzir aí a gente, nos preparar para essa semana, que foi ela que conduz a matéria. E agradecer também a doutora Jordana, que sempre apoia e contribui para a gente, de forma significativa, viu, Jordana? Sempre está lá nos apoiando. Tá? E agradecer aos colegas aí que têm contribuído nas dificuldades e a todos os professores, tá? Pelo enriquecimento aí nas nossas reflexões.